chegamos à nossa terceira aula de estatística e epidemiologia aplicadas aos tratamentos naturais. E como de costume, nós vamos ver um pouquinho sobre a parte teórica, o que significam certos conceitos, algumas ferramentas em estatística, para depois avançarmos para a parte prática. Já falamos de modo aplicado o que é porcentagem, mas vale a pena agora descrevermos exatamente o que significa essa ferramenta muito utilizada em estatística. A porcentagem é a razão, e quando nós usamos o termo razão, estamos falando de divisão. Toda vez que se fala razão, algo está sendo dividido por outra coisa. Então, porcentagem é a divisão centesimal utilizada para expressar situações envolvendo valores comparativos. A porcentagem é uma ferramenta muito útil porque ela permite comparar situações, grupos, coisas diferentes. Por exemplo, alguém teve um aumento de R$100 no seu salário. Outra pessoa teve um aumento de R$1.000. Olhando assim, os valores brutos, chegamos à conclusão que a pessoa que teve um aumento de R$1.000 ganhou muito mais. Mas a gente não pode esquecer que R$1.000 ou R$100 percentualmente podem equivaler-se, podem ser a mesma coisa. Então, se uma pessoa ganhava 1.000 e teve um aumento de R$100, teve um aumento de 10%. Uma pessoa que ganhava 10.000 teve um aumento de R$1.000, teve um aumento de 10%. Então, a porcentagem é uma ferramenta muito interessante porque ela permite comparar situações diferentes. Por exemplo, uma pessoa que ganha R$1.000, outra que ganha R$10.000. Se o aumento é para ser um aumento equilibrado de 10% para todos os funcionários, aquele que ganha 1.000 deve ter um aumento de R$100 e aquele que ganha 10.000 deve ter um aumento de R$1.000. Assim, foi um aumento proporcional e igual para todos, não em valores absolutos, mas um aumento igual percentualmente. Então, porcentagem, ela permite comparar, né, situações diferentes. A porcentagem possui aplicações em diversos ramos, principalmente nas situações comerciais e na estatística. Eu comprei um produto e esse produto eu quero revendê-lo. Que lucro eu quero ter? Um lucro de 10%, 20%, 30%, 50%, 100% é muito utilizado no comércio e na estatística nem se fala. Então, a porcentagem é uma divisão, algo dividido normalmente pelo todo, expresso de uma forma centesimal, ou seja, após encontrar o resultado da divisão, nós devemos multiplicar por 100, porque a palavra porcento significa dividido por 100. Então, uma pessoa que teve um aumento no salário de 10%, o aumento dela foi de 0,1, que multiplicado por 100 vai dar 10%. Ok? Vamos então agora ver como expressamos essa divisão em termos matemáticos. Então, a taxa ou porcentagem que eu quero calcular é igual ao número de ocorrências, algo que aconteceu em algumas vezes, repetidamente, dividido pela totalidade dos eventos, vezes 100. Então, digamos, dias de chuva num mês de 30 dias. Então, quantos dias naquele mês choveu? Choveu durante 10 dias. Então, a ocorrência, qual foi? Chuva. Quantos dias? 10. Qual é a totalidade do mês? 30 dias. Então, 10 dividido por 30, né, vai ser uma porcentagem que vai expressar a ocorrência da chuva naquele mês. Então, 10 dividido por 30, nós teremos 0,333333, e esse número multiplicado por 100, nós teremos 33,3. Eu posso dizer para as pessoas que
choveu durante 33,3% dos dias daquele mês, ok? Então esse é um exemplo simples, fácil da gente entender como utilizamos, né, a porcentagem. Calculamos e utilizamos a expressão porcentagem. Um outro termo que é muito utilizado em estatística é proporção. Proporção é a frequência relativa, olha a palavra de novo aí, razão, relativo, significa divisão também. É a frequência relativa, ou seja, uma divisão com que essa categoria se observa na amostra ou na população. Então, imaginemos um fenômeno. No mês de julho, costumamos ter vários episódios de gripe. Então, a população, de modo geral, por causa do frio, é acometida de resfriado que evolui para a gripe. Qual foi a frequência? Digamos, numa população ali de 10 mil habitantes, nós tivemos a hospitalização de 1.500 pessoas. Muito bem. Então, qual foi a frequência? A frequência foi de 1.500 pessoas que deram entrada no hospital com resfriado ou gripe. Qual é o tamanho da população? Porque esse fenômeno gripe, né, foi observado numa população ou numa amostra. Qual é o tamanho da população? A população são 10 mil habitantes. Então, 1.500 dividido por 10 mil, eu vou encontrar 0,15. Essa é a chamada frequência relativa, 0,15. E se eu multiplicar esse 0,15 por 100, eu vou encontrar 15%, porque esse valor foi multiplicado por 100. Se eu quiser retorná-lo ao valor original, eu devo dividir por 100. Por isso, 15%. Qual é o valor original? 15 dividido por 100. O valor original é 0,15, é a frequência relativa. Então, 15% da população ficou gripada, deu entrada no hospital por conta de uma infecção, uma virose que se espalhou naquela cidade. 15% dos habitantes foram hospitalizados. Perceba que o resultado é o mesmo que a gente encontrou para a porcentagem. Significa, então, que proporção é a mesma coisa que porcentagem. Se você encontrar um livro, um artigo que diga porcentagem, você sabe o que é. E agora, se aparecer lá proporção, você sabe que proporção também é uma porcentagem. Você pode colocar como um valor relativo apenas, sem ser transformado em porcentagem. Então, 1.500 dividido por 10 mil, 0,15. Mas se você multiplica por 100, você passa a ter uma porcentagem. Então, proporção é a frequência relativa, né, com que essa categoria, gripe, né, obesidade, hipertensão arterial e outras possíveis categorias, né, são observadas na amostra ou na população. Essa expressão frequência relativa nem sempre é fácil de ser entendida. Frequência relativa é uma divisão entre o número de eventos, as ocorrências, aquilo que você está estudando. Eu quero saber qual é a proporção de pessoas que têm câncer nessa cidade. Então, o número de eventos, cânceres. O número de ocorrências, câncer. Sobre, porque é uma divisão, né, sobre o número total de possibilidades. Essas possibilidades podem ser numa amostra ou pode ser numa população. Imagine que você trabalha numa fábrica de chocolate. E chocolates, então você está ali, estão fabricando chocolates, bombons, os bombons passam pela esteira e são depositados dentro de uma caixinha, a caixinha é fechada, embalada, e ali você tem uma caixa de bombons. Muito bem, nós temos uma pessoa numa fábrica como essa que ele avalia a qualidade. Então, ele aleatoriamente, ele vai pegar uma caixa aqui, uma caixa de bombons ali, ele vai abrir a caixa de bombons e vai ver a qualidade dos bombons. Ele está procurando defeitos de fabricação, problemas na embalagem, né? O peso pode não ser aquele peso que consta na caixinha. Então, ele está procurando, né, se
todo o processo de fabricação do bombom ele está adequado segundo as normas estabelecidas. Então, imagine que a cada 1000 caixas, ele encontra uma caixa com problemas. Podem ser vários problemas. A caixa não ficou bem embalada, a caixa não ficou bem fechada, a caixa não tem o número normal de bombons. Então, a cada 1000 caixinhas de bombons, ele encontra uma. Então, se você pegar e dividir 1 por 1000, você vai encontrar um valor 0,001. 0,001. É a mesma coisa que 1 por 1000. Então, o que significa isso? Significa que as ocorrências, uma caixa com defeitos. Sobre o número total de possibilidades, 1000 caixas, o resultado foi um valor na casa dos milésimos, né? 1 milésimos, 1 em 1000. É claro que se você quiser transformar isso em porcentagem, você deve multiplicar por 100. Sempre que eu quiser saber uma porcentagem, aquele valor relativo, que veio de uma divisão, eu multiplico por 100. E o resultado seria 0,1%. Então, nessa fábrica, a taxa de erros na fabricação, no peso, na embalagem dos bombons é de 0,1%. Ok? 0,1%. Muito bem, qual é o trabalho agora, o desafio da empresa? O desafio é diminuir isso, né, de 0,1% para 0,01% e assim por diante. O trabalho deles, né, todo o empenho da fábrica será no sentido de, se possível for, zerar, não termos nenhuma caixa com defeitos, não uma certa quantidade de caixas de bombom. Então, proporção é uma divisão. Eu pego o número de ocorrências de eventos e divido pelo número total de possibilidades. Como é que a gente transforma isso em uma fórmula, né? Então, nós temos uma proporção absoluta, que é o número de ocorrências, eventos, dividido pela totalidade, o resultado vai ser aquele valor relativo. É um valor absoluto. Agora, eu posso ter uma proporção percentual. Então, eu pego o número de ocorrências, dividi pela totalidade, multipliquei por 100, eu tenho agora uma proporção percentual. Por isso, proporção é sinônimo de porcentagem. Uma outra ferramenta muito utilizada em estatística, que a gente encontra nos livros, nos artigos, é a probabilidade. Na verdade, esse termo é mais usado do que proporção, do que porcentagem. Probabilidade é o estudo das chances de ocorrência de um resultado. Olha a palavra ocorrência aqui. Chances de ocorrência de um resultado que são obtidas, essas chances são obtidas pela razão entre casos favoráveis e casos possíveis. O que são casos favoráveis? São os eventos, aquilo que aconteceu. Quantas caixas de bombom eu encontrei com defeito? Uma caixa. Em quantos casos possíveis? 1000. Por isso nós dizemos que a probabilidade também é uma proporção e também é uma porcentagem. Basta multiplicar por 100. É um ramo da matemática em que as chances de ocorrência de um determinado fenômeno, né, as chances de ocorrência de experimentos são calculadas. Então, em outras palavras, a probabilidade é o estudo das chances de ocorrência de um resultado, que a gente chama de eventos ou ocorrências, né, que são obtidas pela razão, divisão, entre casos favoráveis, de novo os eventos, aquilo que aconteceu, e os casos possíveis. E esses casos possíveis são a totalidade, é o número total de possibilidades, ou a população, se você estiver tratando com um número de pessoas. É esse ramo da matemática em que as chances de ocorrência, os eventos de experimentos são calculadas em relação a quê? Em relação à população, ao número total de possibilidades. Vamos expressar então a probabilidade? A probabilidade é uma proporção, né? É um número de ocorrências dividido pela totalidade. Ou seja, probabilidade é a mesma coisa que proporção, que é a mesma coisa que porcentagem. A diferença é que para ser porcentagem
a probabilidade final eu tenho que multiplicar por 100. Porcentagem, probabilidade, proporção são sinônimos. E aí, um termo que aparece também em alguns livros, menos, mas também aparece, é o risco intragrupo. O termo é o risco intragrupo. Risco de alguma coisa acontecer dentro de um grupo. Por exemplo, entre mulheres. Outro exemplo, entre os homens. Outro exemplo, entre caixas de bombons ou numa fábrica. E assim por diante. Então, o risco. O que significa risco intra, dentro de um grupo? O termo, o prefixo intra, dentro de um grupo. Então, o risco dentro de um grupo é o número de ocorrências em relação ao total de possibilidades. Nós já vimos essa frase. Número de ocorrências em relação ao total de possibilidades. Então, para nós, ocorrências são eventos, acontecimentos, em relação, divisão, ao total de possibilidades, à população, ao número completo das chances, né, que poderiam ocorrer. É o mesmo que proporção ou probabilidade dentro de um grupo. É a mesma coisa. Então, risco intragrupo é uma proporção dentro de um grupo ou uma probabilidade dentro de um grupo. E se você multiplicar por 100, você vai ter uma porcentagem dentro de um grupo. De novo, para calcular o risco intragrupo é bem simples. Basta pegar as ocorrências e dividir pela totalidade. Né? Todos os eventos possíveis representam a totalidade. E os eventos ou as ocorrências, quando eu as divido pela totalidade, eu tenho então o risco intragrupo. Vamos pegar o nosso exemplo do chocolate? Uma caixa de bombons com defeitos. Ou na caixa, ou na embalagem, no peso, ou até no formato. Imagine que a pessoa abriu aquela caixa e ele olhou assim, tem bombons que não tem o plástico ao redor, né? Opa, eu vou lá olhar a máquina, de repente a máquina está com algum problema. Ela pega o bombom, sonho de valsa, deve colocar um plástico ao redor, mas não está fazendo isso com uma certa frequência. Qual é a frequência? Uma vez a cada 1000 caixas, não é? Então, isso é uma ocorrência, é um evento. Então, se eu pegar uma caixa defeituosa em 1000, eu vou ter uma porcentagem, se eu multiplicar por 100, eu vou ter 0,1% das minhas caixas vem com defeito. Qual é o risco de eu ter? Qual é o risco de eu ter uma caixa defeituosa em 1000? 0,1 ou 0,1%, né? Então, 1 em 1000 é 0,1%. Se eu dividir por 100, aí eu vou ter aquele valor bem pequeno, né? 0,001. Ou seja, é um risco bem pequenininho. Ele é um risco pequeno, mas os donos da fábrica não querem que isso aconteça, porque é muito desagradável. Imagina, você está vendendo, a fábrica vendendo chocolates e de repente uma pessoa compra uma caixinha, abre, o chocolate está aberto ali, ele não está embalado. A notícia vai correr, olha, aquela empresa fabrica bombons e de vez em quando esses bombons aparecem sem embalagem. Menos mal porque o bombom está dentro de uma caixa. Agora imagine que tem um inseto dentro da caixa, né? Ou que o bombom aparentemente foi danificado, mordido. Então, dependendo do evento, isso vai mexer com a fábrica toda. Pode até levar a fábrica a fechar, reavaliar todo o processo de fabricação para que esse evento, essa ocorrência, não aconteça mais, para que o risco seja zero ou próximo de zero. Em resumo, porcentagem, proporção, probabilidade e risco intragrupo são 4 palavras, 4 termos para a mesma coisa. A diferença, no caso da porcentagem, é que os resultados a gente multiplica por 100, mas essencialmente, porcentagem, proporção, probabilidade e risco intragrupo são
termos sinônimos, são termos semelhantes. E esses termos são muito importantes para nós avaliarmos um outro aspecto que é muito utilizado em estatística e nós vamos fazer exercício nesta aula, que é o risco relativo. Então, antes de tratarmos do risco relativo, vamos fazer alguns exercícios pensando em entendermos, praticarmos, né, adequadamente o que é porcentagem, proporção, probabilidade e risco intragrupo. Sabemos que são sinônimos, mas acho que vale a pena, nesse momento, praticarmos para que essa ferramenta tão importante na estatística e para a leitura e o entendimento de artigos científicos, livros na área de tratamentos naturais, para que essa ferramenta seja completamente compreendida. Vamos então fazer alguns exercícios baseados no relatório Vigitel, Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para as Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico, e o último relatório, o relatório de 2020. Então, eu selecionei aqui algumas tabelas. Primeiro, nós vamos usar a tabela da página 20, porque ela mostra para nós a quantidade de pessoas, né? Então, linhas telefônicas sorteadas, linhas telefônicas elegíveis e entrevistas realizadas nas capitais brasileiras, mais o Distrito Federal, né? Não teremos condição de fazer um exercício com todos. Seria interessante fazermos de alguns estados, especialmente aqueles estados que vocês representam. Mas vamos então, eu vou escolher aqui o estado de São Paulo e foram 1.008 entrevistas realizadas no total, sendo que dessas 1.008, 365 foram de homens, 643 foram de mulheres. Então, esse valor, sempre que nós nos referirmos ao valor de São Paulo, nós vamos usar 1.008 para calcularmos as porcentagens. Então, o primeiro resultado que nós temos, a página 31, nós temos aqui os resultados, né, adultos de 18 anos ou mais, fumantes, e eu vou usar sempre, eu vou me referir ao total, porque separar por sexo tomaria um tempo e eu gostaria de passar por vários fatores de risco. Então, foram 142 pessoas entrevistadas. Como é que a gente faz o cálculo, então, da proporção, da probabilidade, da porcentagem ou o risco intragrupo? Então, se são 142 pessoas que na entrevista disseram que eram fumantes, de um total de 1.080, então fica fácil. A proporção será de 142 pessoas que disseram que fumavam sobre um total de 1.008 entrevistados. Aqui estão todos juntos, não está separado por sexo, não é? Então, aqui fica fácil agora, né? 142 pessoas dividido por 1.008, nós vamos encontrar uma razão, né, uma probabilidade de 0,1408. 1408. Se nós multiplicarmos, esse valor por 100, nós vamos encontrar então uma porcentagem, né? Já temos aqui a probabilidade de 0,1408. Se nós pegarmos o risco intragrupo, dá a mesma coisa. Aqui nós temos uma probabilidade, aqui nós temos o risco intragrupo e nós temos aqui uma proporção. Agora, para transformar em porcentagem, basta multiplicar por 100. Então, a porcentagem será 0,1408 vezes 100. O total será 14,14.
0,8 podemos arredondar para 1, 14,1%. Veja que esse valor, né, o valor que os autores calcularam é 14,2. É porque aqui eles estão trabalhando com os dados originais, né? Eu fui consultar o tamanho da amostra e transformei 14,2 em porcentagem e deu esse valor aqui de 142 pessoas. Então, provavelmente tenha sido 143 pessoas. Deixa eu fazer com 143 pessoas, aí já vai dar 14,18, arredondando 14,2. É assim que se calcula uma proporção, uma porcentagem, um risco intragrupo e uma probabilidade. Qual é a probabilidade? Não é? Então, vamos escrever aqui em cima. A pergunta: qual é a probabilidade? Você pode colocar aqui a proporção, ou você pode colocar qual é o risco intragrupo, ou você pode colocar aqui qual é a porcentagem, dá no mesmo. Qual é a probabilidade de ser fumante entre os adultos no estado de São Paulo? E a resposta, 14,2%. A probabilidade, ou a proporção, ou a porcentagem, ou o risco é de 14,2%. E se nós compararmos com os outros estados, Aracaju bem menor, Belém, Belo Horizonte, Boa Vista, né, todos os valores pequenos. Aqui aparece um valor de destaque, né? Parece que o pessoal de Santa Catarina, Florianópolis, o risco de ser fumante lá é maior do que em São Paulo. E depois os valores são sempre menores, sempre menores. Porto Alegre tem um risco alto também, né, de 13,3%, e só. Então, um ranking das cidades que representam os seus respectivos estados, onde encontramos a maior proporção de fumantes, começa com Florianópolis, depois São Paulo, depois Porto Alegre, e aí nós poderíamos dizer Rio Branco, Curitiba e assim por diante. Muito bom, vamos avançar? Vamos dar uma olhada agora na página 40, porque lá nós temos uma outra informação interessante: excesso de peso. Então, são quantas pessoas, né, foram avaliadas. Essas pessoas elas foram perguntadas sobre o peso delas e a estatura. Então, os pesquisadores não mediram a estatura e o peso de 60 mil pessoas, 20 mil pessoas, não. Eles perguntam. E essa técnica de perguntar o peso mais recentemente obtido, medido e a estatura, é uma técnica que tem riscos. A pessoa pode subestimar o seu valor, não é? Ela pesa 90 quilos e, para não dizer 90, ela fala um pouco mais de 80 quilos, e aí o pesquisador pergunta um pouquinho mais e pode acabar anotando, né? Porque a pessoa fala, acaba anotando 85 quilos, mas ela pesa, na verdade, 90. Mas mesmo assim, com esse risco da pessoa subestimar ou às vezes superestimar os seus resultados, a comparação dos valores referidos com valores medidos pelos próprios pesquisadores, a comparação mostra que a concordância é muito alta. Ela não é exata, mas ela é muito alta. Então, de modo geral, esse tipo de pesquisa é realizado desse jeito. Então, pessoas que foram perguntadas sobre o peso, a estatura, e eles calcularam o IMC. E o que é uma pessoa com excesso de peso? Uma pessoa com excesso de peso é uma pessoa que tem um IMC maior que 25 quilos por metro quadrado. O excesso de peso compreende o sobrepeso
mais a obesidade. Quando você soma sobrepeso mais obesidade, a proporção de pessoas, você tem a proporção de excesso de peso. Então, agora, se você quer separar, então o sobrepeso vai de 25 até 29,9 e de 30 quilos em diante é a faixa da obesidade. Por isso que os pesquisadores colocaram aqui. Nós queremos calcular a proporção de pessoas com excesso de peso, que tinham 25 quilos por metro quadrado de IMC, índice de massa corporal, daí em diante. Eles encontraram 596 pessoas. 596 pessoas, então podemos dividir essas 596 pessoas por 1.008 e nós vamos encontrar o valor, né, que é a proporção, que é a probabilidade das pessoas terem excesso de peso. Então, 596 pessoas, aproximadamente, né, não é exatamente esse valor, dividido por 1.008, nós encontramos uma proporção, né, uma porcentagem de 59,6%. 59,6% é a proporção, na verdade dá mais do que 596. Eu calculei aqui de novo e o valor não é esse. O valor é 601 pessoas. Então, eles encontraram, nesses 1.008 paulistas, eles encontraram 601 pessoas com excesso de peso. E aí, para calcular a porcentagem, ou proporção, ou probabilidade, ou risco intragrupo, a gente pega 601, divide por 1.008 pessoas. Se você quer calcular probabilidade, risco e proporção, basta pegar 601 e dividir por 1.008 pessoas. Vai dar 0,5962. 0,5962. E se você multiplicar isso aqui por 100, aí você vai encontrar a porcentagem. Ao multiplicar por 100, você vai encontrar 596,2, que arredondando dá 596 pessoas. Ou, corrigindo, se multiplicar 0,5962 por 100, vai dar 59,2. 59,62. E aí a gente pode deixar isso arredondado para 59,6%, que é o valor que os autores colocaram na tabela. Então essa informação é muito importante, porque assim nós sabemos, olha que informação nós temos aqui. Quase 60% da população de São Paulo tem excesso de peso. Quase 60%. E se nós olharmos os outros estados, estão quase sempre nessa casa, né? 56, 53, 59. Olha, Cuiabá. Cuiabá, o levantamento mostrou que quase 63% da população de Cuiabá tem excesso de peso. Um outro valor que chama atenção também, Porto Velho, e assim por diante. 60% Rio de Janeiro. Então, em média, na população brasileira, se nós fizermos aqui uma média de todos os valores, provavelmente vai dar algo ali em torno de 55%, 56%. Então, mais da metade da população brasileira tem excesso de peso, IMC 25 quilos por metro quadrado ou mais. Vamos agora à página 43, nós vamos ver uma outra informação muito interessante. Nós vamos encontrar aqui que a proporção de obesidade, só obesidade, foi de 23,6%. 23,6%. Isso significa
que nós temos quase um quarto da população de São Paulo, ela tem excesso de peso. Eles avaliaram 238 pessoas. Então vamos calcular a proporção. 200, avaliaram não, eles encontraram entre os 1.008 paulistas 238 indivíduos com obesidade. Dividindo por 1.008 paulistas, 238 dividido por 1.008, nós vamos encontrar 0,2361. E aí, se nós multiplicarmos por 100, vamos encontrar a porcentagem. Vai dar 23,6, que é o valor que está na tabela. Quase um quarto da população de São Paulo tem obesidade. E se a gente olhar os outros resultados, nós vamos ver, por exemplo, Macapá com 22,6, Fortaleza com 23,1, Aracaju com 23,2, Recife com 23,3, valores bem próximos, Rio de Janeiro com 23,8, bem próximos aos do estado de São Paulo. Vamos agora à página 49, lá nós temos uma informação interessante também. A pergunta aqui foi sobre hábitos alimentares. Então, qual é a proporção de pessoas que consomem 5 ou mais porções de frutas e hortaliças diariamente? Então, 5 ou mais porções de frutas ou hortaliças por dia, né? E olha só o que nós encontramos. Nós encontramos o resultado 24,4%. 24,4%, também um pouco, um valor pequeno. O ideal num país como o Brasil, rico em terras cultiváveis, um país verde, um país com muitas opções de frutas, verduras, legumes, né, vegetais. Por que só 24,4% da população do estado de São Paulo consome 5 porções de frutas ou hortaliças diariamente? É uma pergunta que precisa ser respondida. Vamos a uma outra página, página 52, ela tem uma informação muito curiosa para nós. Aqui, a pergunta dos pesquisadores foi com relação ao feijão. Então, se a pessoa consumia feijão em 5 ou mais dias da semana. É uma pergunta interessante, porque o Brasil, além de ter muitos tipos de leguminosas, né, feijões, o brasileiro é caracterizado por gostar muito do feijão marrom, feijão preto, né, feijão carioquinha e assim por diante. Então, os pesquisadores eles encontraram em São Paulo, entre as 1.008 pessoas entrevistadas via telefone, essas 1.008 pessoas foram sorteadas de um contingente muito maior para serem representativas do estado de São Paulo. É um número pequeno, porque o estado de São Paulo tem 25 milhões de habitantes? Sim, é um número pequeno. Mas você não vai conseguir entrevistar todos os milhões de paulistas que habitam o estado. Então você precisa fazer uma amostragem, calcular o tamanho da amostra mínimo, para que o número represente o todo. E você precisa coletar essas pessoas de diferentes regiões para que elas representem, essas 1.008 pessoas representem ricos, pobres, homens, mulheres, jovens, adultos, idosos e assim por diante. Mas encontraram então 602 paulistas em um total de 1.008. Estamos na página 52, vendo qual é a proporção de paulistas que consome feijão, num total de 1.008. E nós encontramos 602 dividido por 1.008,
nós encontramos um valor 0,59722 e assim por diante. Isso daqui, esse valor é a probabilidade, isso aqui é uma proporção, e isso daqui é um risco intragrupo. E se eu multiplicar isso por 100, eu terei então uma porcentagem, 59,7%, que foi o valor que os pesquisadores encontraram. Vamos agora à página 55. Página 55, nós temos ali uma informação interessante. Consumo de refrigerante 5 dias ou mais por semana. E olha só, a proporção, 21,9% dos paulistas consomem refrigerante 5 dias por semana ou mais. Comparado a outras coisas que nós vimos, até não é tão grande, mas se a gente comparar com outros estados, Aracaju, a proporção é muito pequena, Belém pequena, Fortaleza pequena, João Pessoa, mas o estado de São Paulo se destaca, né? Porto Alegre, o consumo de refrigerantes é muito alto, 25%, São Paulo 21,9%, Curitiba 21,3%. Então, é uma proporção, uma prevalência de consumo de refrigerantes muito alta. Agora, a página 58 do relatório do Vigitel, que é um documento brasileiro, aqui nós temos uma tabela que fala sobre o consumo de 5 ou mais grupos de alimentos não processados ou minimamente processados. Ou seja, se não é processado, é in natura, é o alimento natural. Qual é a proporção de paulistas que consomem alimentos naturais ou minimamente processados? 28,8%. Pequeno esse número, é pequeno. Agora nós vamos à página 61 e lá nós vamos ver a proporção de brasileiros, por seus estados, né, por suas cidades, que consomem 5 ou mais grupos de alimentos ultraprocessados. E os alimentos ultraprocessados são os que mais mal fazem à saúde. Nós encontramos uma proporção de 20,5%. Isso significa que poucos paulistas consomem alimentos in natura. Nós encontramos uma proporção relativamente pequena, uma proporção relativamente pequena que consome alimentos ultraprocessados. Provavelmente, o restante consome alimentos que estão entre os in natura, os mais saudáveis, e os alimentos ultraprocessados, são alimentos processados. Isso é preocupante, porque o brasileiro estaria consumindo mais alimentos processados do que alimentos in natura. Então, os alimentos in natura, 28,8%, 29%. 29% dos brasileiros consomem in natura. E aí, 20% dos brasileiros consomem alimentos ultraprocessados, total, né, quase 50%. E os outros 50% dos brasileiros, alimentos processados. E isso não é positivo para a saúde. Vamos agora à página 65. Temos uma informação interessante aqui na tabela 24. São pessoas que praticam atividades físicas no tempo livre deles, equivalentes a pelo menos 150 minutos de atividade de intensidade moderada por semana. 150 minutos, 30 minutos, 5 dias por semana, ou 60 minutos, né? Se a pessoa fizer 60 minutos, 2 dias e meio por semana. Ou se ela fizer 50 minutos, 3 dias por semana. Qual é a proporção de paulistas que faz essa recomendação de atividade física? Só 27,5%. Teresina, Vitória, Distrito Federal estão de parabéns.
né? Mais de 40% deles praticam atividades 150 minutos por semana, atividades moderadas. Palmas, no Tocantins, Natal, Maceió estão de parabéns, Macapá e outras capitais. Parece que São Paulo é aquela região, né, aquele estado que inspira maior atenção dos políticos envolvidos na promoção, né, de políticas públicas para incentivar as pessoas a fazerem atividades físicas. Vamos à página agora 71. Lá nós temos informações sobre a, a prática de atividade física é insuficiente. Nós encontramos aí mais da metade dos paulistas pratica insuficientemente atividades físicas. Insuficientemente atividades físicas. Então, uma porcentagem pequena faz 150 minutos por semana, e uma porcentagem muito grande não faz atividade física. Então, isso é um risco, né, para o desenvolvimento de doenças crônicas não transmissíveis. E a página 74, para encerrar, quantos são fisicamente inativos, ou seja, são sedentários? 16%. Então, se juntarmos os insuficientemente ativos mais os inativos, 50 com 16, nós vamos ter aí quase 70% dos brasileiros faz pouca atividade física ou nenhuma atividade física. E aí, se vocês gostaram desse documento que a gente encontra, é só colocar Vigitel 2020 no Google, nós vamos encontrar, por exemplo, essa tabela 32 aqui, ela mostra para nós a prevalência de pessoas que passam 3 ou mais horas do seu tempo livre, não é um tempo de trabalho, 3 ou mais horas do tempo livre assistindo televisão ou usando computador, tablet ou celular. Vejam que coisa impressionante, isso aqui não é trabalho. 67,5% dos paulistas, nós temos valores maiores, olha aqui, Salvador, Rio de Janeiro, né? Florianópolis, 67,5% dos paulistas passa 3 horas ou mais diante de uma televisão, computador, tablet, fora do horário de trabalho, é na hora do tempo livre. Então, se ele passa tanto tempo na frente de uma tela, ele não vai realmente fazer atividade física. Esse tipo de comportamento, esse tipo de hábito, né, de estilo de vida, é muito prejudicial à saúde. Se nós avançarmos um pouco mais, nós vamos ver outras tabelas. Aqui nós temos o consumo de bebida alcoólica. Então, veja, vamos continuar em São Paulo: 21% dos paulistas consomem exageradamente, né, bebida alcoólica. E o que seria isso? Exagerado, seriam 4 ou mais doses para as mulheres, 5 ou mais doses para os homens. Tá? Muito bom. Então, acho que esses exercícios, esses exemplos, esclarecem a importância, né? Primeiro, como fazer o cálculo, e depois a importância de se saber calcular e que essa ferramenta nos ajuda a extrair informações preciosas de artigos científicos que, no caso aqui, estão esclarecendo como é o estilo de vida do brasileiro e talvez essa informação explique detalhadamente por que é que a prevalência de certas doenças no Brasil é tão alta, como hipertensão arterial, não é? Cerca de entre 30% e 40% da população brasileira tem hipertensão arterial. Por que é que cerca de 60% tem excesso de peso e outros fatores de risco? Por que quase 10% tem diabetes? Por que a mortalidade por doenças cardiovasculares é tão alta no Brasil? Por que essas coisas acontecem? Por causa do estilo de vida. E nós, como estudantes de tratamentos naturais, vamos receber essas pessoas e
vamos tratá-las, tentar mostrar para elas o que elas podem fazer para melhorar o estilo de vida, tratamentos naturais para melhorar o estilo de vida, prevenindo ou tratando as doenças crônicas não transmissíveis. Agora que nós aprendemos como fazer o cálculo da porcentagem, da probabilidade, do risco, intragrupo, da proporção, vamos entender como essas coisas podem ser utilizadas para calcular o risco relativo e a importância do risco relativo. Risco relativo é a razão, já sabemos que razão é uma divisão, entre porcentagens, ou proporções, ou riscos intragrupos de duas amostras ou grupos diferentes. Quando você pega a proporção de tabagismo entre os homens e divide pela proporção de tabagistas entre mulheres, o que você vai encontrar é o risco de ser tabagista entre os homens. O numerador, né, a parte de cima da divisão, temos o numerador e o denominador. O numerador é o foco. Então, o que eu colocar em cima será o alvo do cálculo do meu risco. Então, por exemplo, digamos que a proporção de mulheres obesas no Brasil, como nós vimos agora há pouco, a proporção chega a quase 60% na população de São Paulo como um todo, sem separar homens e mulheres. Vamos imaginar que a proporção de excesso de peso, a proporção de excesso de peso entre os homens seja de 0,6 ou 60%. E a proporção de excesso de peso entre as mulheres seja de 0,5. Se eu pegar 0,6 e dividir por 0,5, em cima estão os homens, a proporção de homens com excesso de peso. E embaixo nós temos a proporção de mulheres. A proporção dos homens, 0,5. A proporção das mulheres, a proporção de homens, 0,6. A proporção de mulheres, 0,5. Se eu fizer o cálculo, eu vou ter um resultado de 1,2. O que significa isso? Que a proporção de homens, 0,6, é 1,2 maior do que a proporção das mulheres, que é 0,5. 1,2. Por quê? Porque eu fiz uma divisão. Eu coloquei os homens em cima e as mulheres embaixo. Ao fazer essa divisão, meu foco está no numerador, que são os homens. Tá? Nós vamos falar mais sobre isso já já. Então, o que é risco relativo? É a razão, uma divisão entre porcentagens ou proporções ou riscos, né, intragrupos. Isso é risco relativo. Então, a divisão entre proporções, porcentagens, probabilidades e riscos ou riscos intragrupos. É a proporção de um grupo em relação, divisão, a outro grupo. Isso é o risco relativo. Vamos colocar isso numa fórmula. Risco relativo, RR, é igual à proporção que eu encontrei no grupo A, do meu interesse, dividido pela proporção do grupo B. E aqui, sempre que nós colocamos no numerador, né, a parte de cima da divisão é o numerador, a parte de baixo, o denominador. O meu foco, então, passa a ser o numerador. Quem faz essa escolha? A pessoa que está fazendo um estudo e que quer passar uma informação, quer dar uma informação. Eu posso colocar os homens em cima ou as mulheres, depende do meu foco. Eu posso colocar os tabagistas em cima ou não tabagistas em cima, depende do meu foco. Eu posso colocar vegetarianos em cima ou onívoros em cima, depende do meu foco. O certo é que o resultado será o que a gente chama de risco relativo. E aí embaixo vocês estão vendo a fórmula, né, indicando que risco relativo, RR, é a divisão entre duas proporções. Bom, então vamos imaginar hipoteticamente que a proporção de câncer do pulmão entre fumantes seja de 0,20 ou 20%. Uma pesquisa mostrou que de cada 100 fumantes,
20%, né, 20 deles, 20% desenvolve câncer do pulmão. Então eu peguei 100 pacientes que fumam e percebi que 20 deles tiveram câncer do pulmão. 20 dividido por 100 vai dar 0,2, 0,20 ou 20%. Ok. E aí, a proporção de câncer do pulmão entre pessoas que não fumam seja de 0,07 ou 7%. Então, mesmo a pessoa não fumando, ela tem uma probabilidade de ter câncer. O câncer do pulmão não acomete só pessoas que fumam. Pessoas que não fumam também podem desenvolver câncer do pulmão, por outras razões. Pode ser a poluição, uma tendência genética, ou o trabalho dela, ela pode trabalhar onde tem muita fumaça, né? Como, por exemplo, uma pessoa que faz pizza no forno a lenha. Ela convive com aquela fumaça da matéria orgânica que está sendo queimada, não é? Então existe a possibilidade, mesmo sem fumar, de ter câncer do pulmão. Como é que eu calculo o risco? Veja a pergunta. Como calcular o risco relativo de ter câncer do pulmão por causa do tabagismo, por causa do fumo? Fácil. Eu pego a proporção de pessoas que desenvolveram câncer por causa do fumo. Eram fumantes e desenvolveram câncer. A proporção deles foi 0,20. E eu vou dividir pela proporção de pessoas que não fumavam e tiveram câncer. 0,20 dividido por 0,07 vai dar 2,86. Então, aqui tem uma informação importante para nós. O risco relativo, o risco de desenvolver câncer fumando é 2,86 vezes maior do que o risco de uma pessoa, né? A probabilidade de uma pessoa que não fuma ter câncer. Vou repetir. Esse número 2,86 significa que esse número aqui, 0,20, é maior do que 0,07. Maior quanto? 2,86 vezes. O que eu tenho aqui em cima, no numerador? Proporção de pessoas que fumam e desenvolveram câncer. E o que eu tenho embaixo? Proporção de pessoas que não fumam, mesmo assim desenvolveram câncer. Quer dizer, então, que uma pessoa que não fuma pode ter câncer do pulmão? Pode, claro que pode. Agora, olha o risco de ter câncer do pulmão sendo fumante. É 2,86 vezes maior do que uma pessoa que não fuma. Essa informação é que vai sustentar as campanhas anti-tabagismo. Você não deve fumar, por quê? Porque o risco de você desenvolver câncer é quase 3 vezes maior de uma pessoa, né, comparado a uma pessoa que não fuma. E aí, como é que a gente interpreta esse número, né? De modo geral, se o risco for igual a 1, significa que a proporção do grupo A é igual ao do grupo B. 2 dividido por 2, 0,20 por 0,20, 10 dividido por 10 vai dar 1. Ou seja, um grupo não é superior a outro grupo. Sempre que o risco relativo é igual a 1, os dois grupos têm a mesma proporção. Se o risco relativo for menor que 1, o numerador, o grupo que está em cima, né, que eu estou chamando aqui de grupo A, está protegido em relação ao grupo B. Então, se o numerador dividido pelo denominador deu menor que 1, significa que a proporção que está em cima é menor do que a proporção que está embaixo. E aí, esse grupo ele tem uma menor proporção, portanto, ele estaria, no caso do câncer, estaria protegido. Digamos que eu inverta, eu coloque 0,07 em cima, que é a proporção de pessoas que não fumam e tiveram câncer. E eu divida por 0,20, que é a proporção de pessoas que fumavam e tiveram câncer. O resultado vai dar 0,35.
menor que 1. O que significa isso? Significa que o risco de ter câncer não fumando, comparado aos que fumam, é 0,35, é menor que 1. Eu estou totalmente protegido? Não, não estou totalmente protegido. Eu estaria totalmente protegido se fosse 0. Né? Agora, como sempre existe uma chance de ter câncer sem fumar, é uma proporção pequena, 0,35. É bem pequena. Então, como é bem menor que 1, eu estou bem protegido. Isso significa que não fumar me protege contra o câncer do pulmão. Por outro lado, se o risco relativo for maior que 1, isso significa que o numerador, o grupo que está em cima, o que eu estou chamando de grupo A, está em maior risco em relação ao grupo B, que foi o que nós encontramos, 2,86. Eu trouxe 2 artigos científicos para vocês verem como que nós interpretamos isso, né, lendo um artigo. Esse artigo foi publicado numa revista chamada Medicina Preventiva, em 1973. O autor, Nedra Belloc, ele estudou a relação de práticas de saúde e a mortalidade. Será que os hábitos de saúde estão relacionados à mortalidade? Certos hábitos aumentam o risco de morte ou diminui o risco de morte? Esse artigo foi publicado em 1973. O que o Nedra Belloc ele fez? Bom, o objetivo dele foi testar se há relação entre o status de saúde física, práticas de saúde, ou seja, hábitos e outros aspectos, examinando a mortalidade na população ao longo de 5 anos e meio. Ele queria saber se o estilo de vida protege ou não contra a mortalidade. Ele fez um estudo ao longo de 5 anos e meio. Ele pegou uma população que fica nessa região aqui dos Estados Unidos. Essa é uma região que você conhece, né, chamado município de Alameda, fica na Califórnia. E essa região ela tem a famosa ponte Golden Gate, que fica em São Francisco, na Califórnia. A ponte Golden Gate, um outro lugar muito conhecido é a Ilha de Alcatraz. Então, é uma região conhecida e lá tem um município, né, chamado Alameda. E esse município, Alameda, ele tinha, na época, uma população de 6.928 pessoas. E eles escolheram esse município, essa cidade, pequena cidade, porque ela é representativa de uma população californiana típica. Cada pessoa, cada adulto, recebeu um questionário de 23 páginas e lá no questionário eles coletaram informações demográficas, idade, né, nível socioeconômico, a raça, né, o sexo, e também coletaram informações sobre saúde e condições médicas e sintomas, se a pessoa tinha uma doença diagnosticada, como diabetes, né, hipertensão, se ela tinha sintomas, dores, incômodos, queixas, se ela tinha algum prejuízo ou incapacidade, como eram as suas práticas de saúde, como atividade física, alimentação, vida social, familiar, recreacional, o emprego, né? Se a pessoa tinha emprego, quanto ela ganhava, qual o nível de escolaridade dela, né? Também a renda que ela tinha, quais eram os sentimentos, as expectativas e atitudes dela para com a sua vida. E aí, eles, com relação às práticas de saúde, os hábitos, eles pegaram 7 hábitos. Então, se a pessoa fumava ou não, então era uma prática de saúde se ela não fumasse. Se ela consumia álcool ou não, se ela consumisse álcool moderadamente, até moderadamente, ou não consumia, ou era um consumo moderado, então essa é uma prática de saúde. Se o peso estava dentro do desejável, é um indicador de saúde. Se ela dormia de 7 a 8 horas por noite, por dia, isso era uma prática de saúde.
A quinta prática, o quinto hábito de saúde, se ela tomava o desjejum regularmente, se as refeições eram feitas regularmente também. Então, café, almoço, janta. É um aspecto. Desjejum, almoço, janta. E se ela tomava o desjejum regularmente. Então, essas duas práticas eram consideradas saudáveis. E o sétimo hábito, se ela fazia exercícios físicos regularmente. Bom, o estudo foi realizado com informações, acompanhando essa população de 1965 até 1970, durante 5 anos e meio. E o artigo foi publicado só em 73. Durante esse período, morreram 371 pessoas. E o pesquisador, o Nedra Belloc, ele pegou o certificado de óbito das 371 pessoas, para ele poder avaliar a mortalidade, das pessoas, e também a condição, por que morreu, qual foi a causa de óbito, e também para saber quem era a pessoa que morreu, para olhar os hábitos que ela tinha durante a pesquisa. Então, o estudo começou em 1965. 6.000, quase 7.000 pessoas responderam um questionário de 23 páginas. E aí, a cada ano, o Belloc ele foi perguntando para as pessoas, telefonando, como está tudo bem. E aí, no final de 5 anos e meio, ele percebeu que morreram 371 pessoas. Ligou para a residência daquela pessoa, perguntou, como está o seu Leslie? Eu queria falar com ele. Olha, o seu Leslie faleceu há 1 ano, 2 anos. Ah, ok, meus sentimentos, lamento muito saber. Eu vou atrás do certificado de óbito dele, ele deixou autorização, para que, se acontecesse dele falecer nesse período, eu pudesse acessar o certificado de óbito dele. Vocês podem me falar alguma coisa sobre ele? Aí, depois de uma conversa, ele ia atrás do certificado de óbito. E olha só o que o Belloc ele encontrou de resultados. Essa primeira tabela, ela mostra para nós o resultado das informações que ele coletou desses pacientes para poder relacionar a mortalidade com o status de saúde. E nessa primeira tabela, nós temos aqui o número de pessoas em cada uma das condições. Então, qual foi o total de pessoas estudadas? 6.928. Dessa população de 6.928 adultos, quantos tinham severa incapacidade? Severa incapacidade física, 477 pessoas. Quantos tinham uma incapacidade física, mas não era tão severa, leve incapacidade física, 547. Quantas dessas 6.928 pessoas tinha 2 ou mais condições crônicas, doenças crônicas? 594. Quantas tinham apenas uma condição crônica? 1.345. Quantas pessoas tinham sintomas, mas não tinham condições crônicas? 1.946. Quantas pessoas não tinham queixas, ou tinham, elas não tinham queixas, não tinham sintomas, mas elas disseram que se sentiam, do ponto de vista da energia, tendo baixa a média energia, vitalidade, 1.584. E quantas dessas pessoas, das 6.928, quantas delas não tinham queixas e se sentiam com alta energia, vitalidade física? 435. E aí, olha o que eles encontraram. Aqui à esquerda, que vocês estão vendo em verde, de cima para baixo, vai da pessoa mais debilitada,
né, com severa incapacidade física, muito debilitada, até a pessoa com a maior disposição física. Não tinha queixas e tinha muita energia. Veja o que acontece com a taxa, o risco, a proporção, a probabilidade, não é? Que dá para transformar em porcentagem de morrer por conta dessas incapacidades. Então veja só, vamos começar aqui da pessoa severamente incapaz, 0, né? O autor colocou ponto 12 para ocupar menos espaço, mas antes do ponto tem o número 0, 0,12. Essa é a probabilidade. Probabilidade ou risco intragrupo ou proporção, e se você multiplicar 0,120 por 100, né? 0,120 por 100 vai dar 12. 12% das pessoas que tinham severa incapacidade morreram ao longo de 5 anos e meio. Tudo bem? Então, vou repetir. 0,12 ou 12% desse total de pessoas que tinham severa incapacidade, 477 pessoas tinham severa limitação física. Desse número, né, desse contingente, 477, 12% deles, né, 12% morreu em 5 anos e meio. Ok? Agora, olha como o número diminui quando tem uma leve incapacidade física. De 12 caiu para 7%, né? Se multiplicar esse valor por 100. Se a pessoa tem 2 ou mais condições crônicas, ela não tem incapacidade, mas ela tem 2 ou mais condições crônicas. Melhorou um pouquinho. Se ela tem só uma, melhorou mais um pouquinho, diminuiu. A mortalidade foi de 4,4%. E se a pessoa só tem sintomas, não tem condição crônica, mas tem alguns sintomas, 4% deles morreu. E se a pessoa não tem queixas, mas tem pouca energia, 4,8% deles morreu nesse período. E se a pessoa não tem queixas e tem alta disposição, muita energia para o dia a dia, para as suas atividades da vida diária, é o menor valor, 3,6%. Né? O risco, a probabilidade, a proporção, 0,036. Se multiplicar por 100, vai dar 3,6%. Conclusão dessa tabela. Quanto mais energia, quanto menos condições crônicas, né? Quanto mais disposição, quanto menos limitações, menor é a mortalidade. Quer dizer, então, que uma pessoa que tem um estilo de vida ótimo, faz exercício, se alimenta bem, dorme bem, quer dizer que as pessoas que têm alta disposição, alta energia, não tem queixa nenhuma, ela não vai morrer? Não, não é isso. Alguém vai morrer, porque existem mortes por outras razões, não é? Ou às vezes até mesmo pela genética, a hereditariedade dela. Mas o risco é muito pequeno. O risco não. A probabilidade é muito pequena, é de 3,6%. Agora, à medida que a pessoa vai tendo queixas, sintomas, uma condição crônica, 2 condições crônicas, já tem uma certa incapacidade e tem uma severa incapacidade, a mortalidade vai aumentando. E esse valor aqui é o valor representativo da população total. Então, no total, no geral, a mortalidade foi de 5,5%, ou seja, das 6.928 pessoas, 5,5% delas morreu. Agora vamos pensar só nos homens. Vocês já sabem que da severa incapacidade até a plena disposição, a mortalidade vai diminuindo. Isso é bom. Mas vamos comparar os homens com as mulheres. Com as mulheres acontece a mesma coisa, né? Partindo da severa incapacidade até a plena disposição, vitalidade, a mortalidade vai diminuindo. Mas olha que interessante,
Os homens com severa incapacidade, a mortalidade é maior neles do que nas mulheres. Os homens com uma leve incapacidade morrem mais do que as mulheres. Os homens que têm duas condições crônicas ou mais morrem muito mais, quase o dobro do que as mulheres. Os homens que têm uma condição crônica também, quase o dobro das mulheres. O homem que tem sintomas, a mortalidade é maior entre eles do que entre as mulheres. A mortalidade entre os homens que não têm queixas, mas têm uma energia baixa ou média, a mortalidade é maior. E o homem só se beneficia, o homem só foi melhor que a mulher, a mortalidade entre os homens só foi menor que entre as mulheres quando o homem não tinha queixas e tinha alta energia. Isso significa que os homens precisam desenvolver hábitos para terem alto nível de energia, de vitalidade, porque só assim a mortalidade entre eles vai ser menor do que entre as mulheres. Ok? É um dado interessante, não é? Mas agora vamos olhar o estilo de vida da pessoa. Vamos sobre a renda. Então, a renda, né, o salário é inadequado, marginal, né, significa que está ali no limite, um salário adequado e um salário muito adequado. Vejam só, se nós analisarmos homens e mulheres, a mortalidade vai diminuindo, a probabilidade de morrer vai diminuindo quanto melhor for o rendimento financeiro da pessoa. Tanto para homens como para mulheres. E a mortalidade é ainda melhor, né, ou seja, menor, né, o que é melhor é para as mulheres. Então, mulheres têm menor mortalidade, mesmo se ela não ganha nada, né, se o salário é inadequado. A mortalidade diminui se o salário não é o adequado, mas está ali no limite. Se for adequado, melhora um pouquinho mais. E se ela ganha muito bem, a mortalidade dela é bem menor do que entre os homens. Conclusão: ganhar um salário adequado e muito adequado reduz a mortalidade. A mortalidade está associada a ganhar pouco. Agora, vamos fazer uma comparação, vamos ver a porcentagem de óbitos em função da prática daqueles 7 hábitos de saúde, 7 práticas de estilo de vida, hábitos de estilo de vida. Então, o estudo é ao longo de 5 anos. O que aconteceu, qual foi a mortalidade entre as pessoas que praticavam 1, 2 ou 3 daqueles 7 hábitos? Quaisquer hábitos. Não importa se era exercício, alimentação, se era o sono, não importa. Se ela praticava 1, 2 ou 3 hábitos, a mortalidade entre os homens foi de 13,2%, né, a proporção de óbitos, e entre as mulheres a proporção de óbitos, né, a porcentagem de óbitos foi de 7,8%. Mas e se eu praticar 4 hábitos? A mortalidade entre os homens caiu de 13 para 7,9 e das mulheres caiu de 7,8 para 5,7. E se eu praticar 5 dos 7 hábitos? Melhor ainda, a mortalidade caiu para 6,8% entre os homens e 3,6% entre as mulheres. Isso é fantástico. Eu pego aqueles 7 hábitos e falo para os meus pacientes: quantos desses 7 hábitos você pratica? Ah, doutor, doutora, eu pratico só um. Olha, o risco, né, a probabilidade de você morrer, né, é muito alta se pratica só um hábito. Pessoas que praticam só um desses hábitos, a proporção de óbitos em 5 anos entre as pessoas que praticam só um desses hábitos é de 13%. Ah, é? E se eu praticar 2? Não vai mudar muito, não. E 3? Também não. E 4? 4 já muda. 4 muda bastante. A proporção de óbitos cai para 7,9% se você é um homem. E se eu praticar
6 hábitos. Veja só, a proporção cai para 5,6 entre os homens e para as mulheres não mudou muito, até aumentou um pouquinho. Mas 7 hábitos aí sim. A proporção de óbitos, o risco intragrupo, né? A proporção de óbitos, a probabilidade, o risco intragrupo, a porcentagem cai para 1,5% entre os homens e 2,2% entre as mulheres. Eu sei que vocês devem estar pensando agora o seguinte: uau, então, e se eu praticar 8, 9, 10, 11, 12, né? Bom, a gente não sabe, teríamos que pesquisar. Intuitivamente, tudo indica que vai diminuindo ainda mais. Zerar, eu acho muito difícil que aconteça. Nós vivemos num mundo onde muitas coisas podem acontecer que levam à mortalidade, né, à morte. Mas com certeza, provavelmente, a porcentagem vai diminuindo, né? Isso é intuitivo. É uma coisa que eu tenho a impressão, mas a gente precisaria fazer uma pesquisa. Esse pesquisador só estudou 7 hábitos. Será que os hábitos afetam os jovens, os adultos e os idosos de maneira semelhante ou é diferente? Então, vejam só, se a pessoa tiver menos de 45 anos, 3 ou menos hábitos, né? 1, 2 ou 3. Aqui está a probabilidade de morrer. Se pratica 4, diminuiu, pratica 5, diminuiu, 6, praticamente zerou. Então, se você tem menos de 45 anos e pratica 6 hábitos, a probabilidade é praticamente zero. E se você tem é um homem, de 45 a 54 anos de idade. Do mesmo jeito, quanto mais hábitos, menor a probabilidade de morrer. E se eu for um pouco mais velho, de 55 a 64 anos? Mesma coisa. Quanto mais hábitos você pratica, menor a probabilidade de morrer. Ah, mas é maior do que quando eu tinha 45 a 54 anos, né? Sim. E é maior quando você tinha menos de 45 anos. Ou seja, à medida que a gente envelhece, aumenta a probabilidade de morrer, não é? É algo fácil de entender. E se eu tiver de 65 a 74 anos? Já está muito velho, né? Eu acho que agora não adianta praticar hábitos de saúde. Não, adianta sim. Olha aqui, se você pratica cada vez mais, se você pratica 7, a probabilidade é 0,06, é bem pequenininha, comparado àqueles que praticam 3 ou menos. Ah, mas com 75 anos ou mais já não deve beneficiar. Beneficia sim. Olha só, vai diminuindo, diminuindo, diminuindo até 0,13. Muito bem, e isso acontece com as mulheres também. Vejam só, a mulher que tem menos de 45 anos, quanto mais hábitos ela pratica, praticamente não muda, né? É bem pequenininha. Mas de 45 a 54, quanto mais hábitos, diminui a probabilidade de morrer. Se ela tem de 55 a 64 anos, vai diminuindo, diminuindo a probabilidade de morrer. Se ela tem de 65 a 74 anos, também diminui. E se ela tem mais de 75 anos, a probabilidade é menor do que os homens? É, porque a mulher tem algumas vantagens. As pesquisas mostram que a testosterona é um fator de risco para morte, várias doenças, inclusive morte prematura. E para as mulheres, o fato de elas terem pouca testosterona, isso acaba protegendo. Mas não é só isso, não. Existem outras características das mulheres que acabam protegendo-as de morte, né? Então a mortalidade entre as mulheres é menor. Por isso que a expectativa de vida delas é maior. Mas veja, se ela pratica 4 hábitos, a mortalidade diminuiu, 5, 6, 7... a mulher se beneficia também de praticar mais hábitos de saúde. Muito bom. Essa tabela, essencialmente, ela vai dar informações parecidas com o que nós vimos. Eu quero apresentar para vocês um outro estudo, para você não pensar que esse resultado é de 1973.
Esse estudo que está na tela é um estudo publicado numa revista de altíssimo impacto, muito importante, chamada Circulation, na área de cardiologia, uma das mais importantes no mundo. Foi publicado em 2018, o artigo, portanto, recente. E essa equipe aqui, se vocês conhecem pessoal da área de epidemiologia, estilo de vida, mortalidade, longevidade, vocês vão entender que esse homem aqui, Frank Hu, Walter Willett, Meir Stampfer, são pesquisadores do mais alto nível de conhecimento, de produção científica, são referências do mundo. Essa outra pesquisadora, esse outro pesquisador aqui, An Pan, também, ele publicou um trabalho, na verdade um encarte na revista Newsweek nos Estados Unidos, e o encarte mostra que as pessoas podem chegar a 100 anos de idade. Para isso, elas precisam investir no estilo de vida. E ele dá várias dicas de estilo de vida. Então, o título do artigo dele foi O Impacto do Estilo de Vida, Fatores de estilo de vida saudável sobre a expectativa de vida da população americana. O que eles fizeram? Eles têm um problema nos Estados Unidos. O problema é, embora os Estados Unidos sejam um dos países mais ricos do mundo, e os americanos estejam em primeiro lugar em gasto per capita, por pessoa com saúde, estão em 31º lugar em termos de expectativa de vida. Um país tão rico que gasta tanto com saúde deveria ter um dos primeiros lugares em expectativa de vida. Não é o que acontece. Esse é um problema que esses pesquisadores identificaram nos Estados Unidos. O sistema de saúde americano foca primariamente na descoberta de medicamentos. E esses pesquisadores querem agora dar um foco sobre estilo de vida. As doenças crônicas não transmissíveis, tais como as cardiovasculares e os cânceres, podem ser prevenidas. Essas doenças podem ser prevenidas. Portanto, precisamos estudar o estilo de vida. E estilos de vida não saudáveis são os maiores fatores de risco para as doenças crônicas e para os óbitos prematuros. Então, diante desse problema, o objetivo deles, desse quadro, o objetivo deles foi avaliar o impacto de fatores de estilo de vida individuais e combinados sobre a mortalidade prematura e a expectativa de vida. Essa informação, esse artigo é precioso, junto com o artigo anterior do Belloc, são artigos preciosos para quem estuda tratamentos naturais utilizando a proposta New Start de estilo de vida, ou a proposta Creation, ou a proposta Celebrations. Então, o método que eles utilizaram para o estudo foi pegar informações de 2 grandes estudos realizados nos Estados Unidos. O estudo de saúde das enfermeiras e o estudo, um estudo longo de acompanhamento, um estudo de acompanhamento de profissionais da saúde. O estudo de saúde das enfermeiras, ele funcionou, foi levado a cabo de 1976 a 1980. E o de saúde, dos profissionais de saúde, de 1986 em diante. Eles avaliaram 92.468 mulheres de 30 a 55 anos, que é do estudo de saúde das enfermeiras, e 51.000 homens de 40 a 75 anos do estudo de saúde dos profissionais de saúde. Quais foram os aspectos de estilo de vida avaliados? Não fumar, nunca ter fumado é um aspecto de estilo de vida saudável. Nunca ter fumado, isso é um hábito saudável. Se consumir álcool que seja no máximo moderadamente, manter o índice de massa corporal entre 18,5 e 24,9, que é o peso adequado para a estatura, fazer 30 minutos por dia de atividade física moderada a vigorosa, ou mais,
30 minutos ou mais por dia de atividade física moderada vigorosa e a dieta, a avaliação da dieta ter um score elevado da qualidade da dieta. Então, se a pessoa não fumar, nunca tivesse fumado, se ela consumisse álcool ou não consumisse ou consumisse moderadamente, se o IMC tivesse adequado, se fizesse 30 minutos por dia de atividade física moderada a vigorosa ou mais tempo, e se a dieta tivesse um score, um elevado score de qualidade da alimentação, ele teria 5 aspectos de estilo de vida saudável. Ok? Bom, a amostra final de mulheres, eles não conseguiram informações de todas as mulheres, mas de 92 mil mulheres caiu para 78, é uma queda grande, mas 71 informações de 78 mil pessoas é ótimo. E dos homens, 44.354 homens, uma quantidade muito significativa de homens e mulheres. E eles compararam esses dois grupos aqui, mulheres e homens, com 2.128 adultos de 50 a 80 anos de idade que não têm práticas, hábitos de estilo de vida, que não praticam nenhum hábito saudável de estilo de vida. Representam o adulto americano médio. Muito bom. Então, essa primeira tabela, ela vai mostrar para nós agora o que nós estudamos por último em estatística, é o risco. Aqui eles não colocam RR, risco relativo. Eles colocam HR, que é taxa de risco. Mas taxa de risco e risco relativo é a mesma coisa, tá? Então, vamos ver o que acontece quando a pessoa tem um IMC cada vez maior. Então, o IMC normal, de 18,5 a 22,9. O IMC normal, mas um pouco aumentado, tá normal, mas é um pouco maior. O pessoal que tem sobrepeso, obesidade grau 1 e obesidade grau 2 e 3. Olha o que acontece com o risco de morte por qualquer causa, qualquer doença. O risco para a pessoa que tem um IMC de 18,5 a 22, o risco aumentou um pouquinho, tá? 1,06, ou seja, é maior que 1. Então, se é maior que 1, significa que não é protetor, ele é agravante. Quanto? 6%. Aumentou em 0,06 vezes 100, 6%. O pessoal que tem um IMC de 23 a 24,9, 1, referência, nem aumenta nem diminui, tá? O pessoal que tem excesso de sobrepeso aumenta em 5%, obesidade aumenta em 25%, e o pessoal que tem obesidade grau 2 e 3, o risco de morte por qualquer causa aumenta em 67%. É 1,67. É um risco que mostra o agravante, um agravo. Conclusão, parece que ter um peso um IMC de 23 a 24,9 é o IMC assim melhor. Abaixo pode aumentar um pouco o risco de morrer por causas variadas. Ter sobrepeso também aumenta o risco de morte. Ter obesidade grau 1, 2 e 3, aí com certeza aumenta muito o risco de morte por conta do sobrepeso e de morte por qualquer causa. Câncer, olha lá. Então, a pessoa que tem o IMC 23 a 24,4, o risco 1, referência. Se a pessoa é um pouco mais magra, diminuiu, o risco é menor que 1, isso é bom, não é? Se a pessoa tem sobrepeso, aumenta um pouquinho. Obesidade, aumenta o risco de morte por câncer. Aumentando o índice de massa corporal, aumenta o risco relativo de morrer de câncer.
E doenças cardiovasculares, a mesma coisa. Sobrepeso, obesidade e obesidade aumentam o risco de morrer por doenças cardiovasculares. Tá? Aqui parece que tem um aumento bem pequenininho, mas aumentou um pouquinho para as pessoas mais magras. Não é magro, está normal, mas aumentou um pouquinho, aqui é a referência, mas daqui para frente é o que chama atenção. Então, essa tabela, primeira informação importante, o IMC precisa ser controlado. Vocês e eu sabemos disso, mas isso reforça, né, essa informação, esse conhecimento que nós já temos. Pessoas que têm um risco, um IMC cada vez maior, têm um risco de morrer por qualquer causa, de morrer por câncer, de morrer por doenças cardiovasculares, um risco aumentado. Vamos olhar agora o tabagismo. Essa não tem dúvida, né? Uma pessoa que nunca fumou, nunca, é a referência, tá? Nunca fumou, já fumou no passado, mas parou, fuma 1 a 14 cigarros por dia, fuma de 15 a 24 cigarros por dia, fuma de 25 cigarros por dia ou mais. Olha o que acontece com o risco de morrer por todas as causas, só aumenta, e aumenta muito mesmo. Aumenta demais o risco de morrer por qualquer causa. Câncer, com certeza vai aumentar o risco de morrer por câncer, não é? Então, morte por qualquer causa, por qualquer doença, aumenta o risco se a pessoa fuma cada vez mais. Morrer de câncer, aumenta o risco de morrer de câncer quanto mais a pessoa fuma. E morrer por doenças cardiovasculares, a mesma coisa. Quanto mais a pessoa fuma, maior o risco de morrer por doenças cardiovasculares. Agora, o álcool é diferente. A pessoa que não bebe nada de álcool, o risco dela deu aqui aumentado, 1,27. E o valor referência foi um consumo de 5 até quase 15 gramas de álcool por dia. Isso significa que a interpretação dos autores, né? Isso significa que a pessoa deveria consumir um pouco de álcool, não é? Se você não consome nada, o risco é maior de morrer por todas as causas, então vamos beber um pouquinho de álcool. Outros estudos estão mostrando que não é o álcool que causa benefício, e sim aqueles princípios ativos, antioxidantes que tem no suco da uva, né? Principalmente o vinho. Outras bebidas também têm princípios ativos saudáveis, mas o vinho, né, é uma bebida, né? Vinho, cerveja, eles têm também elementos que promovem a saúde. Então, talvez essas pessoas que não bebem álcool nenhum também não consumam muitas frutas que têm esses flavonoides, os fenóis e as substâncias que são antioxidantes e vão proteger o organismo da pessoa. Bom, mas podemos concluir aqui que beber muito álcool aumenta o risco de morte por todas as causas. E câncer também aumenta. E doenças cardiovasculares também aumenta, tá? Muito bom. Agora, a atividade física. Quanto mais atividade física eu faço, menor o risco de morrer por todas as causas. Vejo que o número vai diminuindo. A pessoa que não faz nada é referência. A pessoa que faz meia hora a quase 2 horas de exercício por semana já caiu para 0,65. Diminuiu, né, de 1 para 0,65, diminuiu 0,35. Vamos multiplicar por 100? Diminuiu 35%. E se a pessoa gasta de 2 horas a 3 horas e meia por semana? Cai para quase 50%. E se ela faz 3 horas e meia, 5 horas por semana, não é por dia, cai para 50%. E se ela faz mais de 5 horas e meia de exercício por semana, é 1 hora por dia, né? Domingo, segunda, terça, quarta, quinta e sexta.
6 dias. Ela faz 1 hora por dia e na sexta faz só 30 minutos de atividade física. O risco dela morrer por todas as causas cai para 0,44, ou seja, diminui em 56%. E os cânceres? Também o câncer, o risco de morrer de câncer diminui, mas diminui muito. Vejam só que redução, para quase 50% de redução. E por doenças cardiovasculares, reduzem mais de 60%, 61% a redução. Portanto, fazer exercício físico vai proteger a pessoa, vai reduzir o risco de morrer por todas as causas, doenças, por morte por todas as causas de doenças, por cânceres e doenças cardiovasculares. Agora, alimentação. Aqui, quanto mais desce, melhor é a alimentação. O score aqui no primeiro quintil, segundo quintil, terceiro quintil, quarto e quinto. Quanto maior o quintil, melhor é o score de alimentação. Mais frutas, verduras, legumes, uma melhor alimentação. Vejam que o risco de morrer por todas as causas de doença diminui muito. O risco de morrer de câncer diminui bastante, e o risco de morrer por doenças cardiovasculares também diminui bastante. E aí, esses autores, eles fizeram a mesma coisa que o Belloc. A pessoa que não pratica nenhum hábito de estilo de vida saudável, a pessoa que pratica 1, 2, 3, 4 ou 5 hábitos. Vejam só que interessante. Então, daqui para baixo, aumenta o número de hábitos saudáveis que a pessoa pratica. O risco de morrer por todas as causas diminui muito. Quem pratica 5 hábitos saudáveis tem um risco de 0,26, ou seja, reduziu em 0,74. Reduz em 74% o risco de morte por todas as causas. E cânceres? Reduz muito também. Chega a ponto de reduzir 65%. E por doenças cardiovasculares? Esse resultado é o mais expressivo, Redução de 0,82, 82% de redução do risco de morrer se a pessoa pratica os 5 hábitos. Quais são eles? Atividade física, o IMC adequado, atividade física, IMC adequado, o álcool, não consumir álcool exageradamente, não fumar e ter uma alimentação saudável. E é exatamente isso que vocês prescrevem. Vocês estão trabalhando com os pacientes, prescrevendo uma alimentação a mais saudável possível, integral, rica em frutas, verduras, evitando tudo que é processado ou minimamente processado, no máximo. Vocês recomendam que a pessoa, além de se alimentar bem, que ela faça exercício físico, que ela não consuma álcool, mas que ela consuma os nutrientes antioxidantes das frutas, Que a pessoa, então, faça atividade física, que ela controle o peso, que a alimentação, a atividade física ajude a controlar o peso, que ela não fume, que ela não consuma álcool e que ela tenha a prática adequada de atividade física. Essas recomendações são recomendações especiais e que a gente acaba utilizando na prática do dia a dia. Nós estamos sempre ali tentando ajudar as pessoas a manter o peso adequado, a uma alimentação saudável, fazer atividade física, não fumar e, se possível, não consumir álcool. Aí, essa figura, os pesquisadores pensaram o seguinte: será que o benefício é só para as pessoas mais jovens? Então, o que vocês estão vendo aqui do lado esquerdo são as mulheres de 50 anos, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85 anos de idade. E aí vocês estão vendo aqui, esse diamante, esse losango vermelho, são as pessoas que praticam apenas um hábito. O quadrado 2, o quadrado
roxinho e o triângulo verde, né? O triângulo verde, 3. O quadrado roxinho, 4. E as bolinhas azuis, 5 hábitos. Então, a mortalidade é menor. Veja, aqui é um hábito só. Quanto mais hábitos a pessoa pratica, hábitos saudáveis, menor a mortalidade. O risco cai de 0,95, 0,9 para 0,20 e pouquinho, 0,30. Então, o risco diminui se você pratica mais hábitos aos 50 anos. E se eu tiver 55 anos? A mesma coisa. Diminui se você pratica mais hábitos. E se eu tiver 60 anos de idade? A mesma coisa que o Belloc observou. O risco diminui também se você pratica 2 e tem 60 anos, 65 anos de idade. Se você pratica 5 hábitos, diminui, é o menor valor. Vejam que os menores valores são aqueles que praticam 5 hábitos. Não importa a idade. 70 anos, 75, 80. A pessoa tem 85 anos de idade. E a mortalidade diminui, né, entre as mulheres por conta de praticarem mais hábitos saudáveis. E entre os homens, a mesma coisa. Quanto mais hábitos eu pratico, hábitos de estilo de vida saudável, menor a mortalidade, independentemente da minha idade. Agora, uma coisa os pesquisadores observaram que isso aí é basicamente inevitável, né? A expectativa de vida ela é maior quanto mais hábitos que a gente pratica, não é? Então, se a pessoa não pratica nenhum hábito de estilo de vida saudável, a expectativa de vida entre as mulheres 29 anos. Se pratica os 5 hábitos, a expectativa de vida a partir dos 50 anos é de 43 anos. Vou repetir. Uma mulher que não pratica nenhum dos 5 hábitos que os pesquisadores estudaram, uma mulher que não pratica nenhum dos 5 hábitos, aos 50 anos de idade, a expectativa de vida dela é 29 anos, ela vai chegar a 79. Mas uma mulher que pratica 5 hábitos de estilo de vida saudável, dos 50 anos em diante, ela deve viver mais 43. É um aumento de 14 anos na expectativa de vida. Um aumento de 14 anos. E para os homens? A expectativa aumenta de 25 anos e meio para 37 anos e meio. Um aumento de 12 anos na expectativa de vida. Agora, é claro que essa expectativa de vida ela vai diminuindo a partir dos 50 anos, né? Então, a pessoa que começa a praticar os 5 hábitos aos 55 anos, a expectativa diminui um pouquinho. E vai indo. Se a pessoa tem 100 anos de idade e ela vai começar a praticar os 5 hábitos, ela não vai viver muito mais, porque ela já tem uma idade avançada e provavelmente começou a praticar esses hábitos já numa idade muito avançada, entre aspas, tardiamente. Mas veja que interessante, a mesma coisa da figura anterior. A expectativa de vida é sempre maior entre os que praticam 5 hábitos, tanto entre as mulheres como entre os homens. Mas por que o gráfico vai ficando tão baixinho? Porque pessoas que começam a praticar esses hábitos mais tarde na vida, elas vão ter uma expectativa que não vai ser muito grande. Seria muito bom, né, começar a praticar os 5 hábitos aos 100 anos e viver mais 40, não é? Seria fantástico, mas não é o que acontece. Ela já está perto de morrer e praticando os hábitos. Vai ser bom? Vai. Mas ela não vai viver tanto quanto ela viveria se ela começasse a praticar esses hábitos saudáveis aos 50 anos de idade. Portanto, concluímos que quanto mais hábitos de estilo de vida saudável nós praticamos, maior a expectativa de vida, menor a mortalidade, e isso significa também, né, mais tempo com a família,
mais tempo desfrutando de bons hábitos, porque eles são também gostosos de serem praticados, mas a pessoa desfruta de uma vida. E alguns estudos mostram que, além de aumentar a expectativa de vida, isso também afeta a qualidade de vida. A pessoa terá uma qualidade de vida maior.